E aí, senhores, tudo bem com vocês? Desafio agora, senhor, desafio para os fortes agora, desafio para os fortes. Exercício top. Exercício top, não é aquele exercício com água com açúcar não. Ó, já vou avisar, precisamos de pré-requisitos, precisamos de vetor, trigonometria, tá? Leis de Newton, movimento circular, mas vai ser top o exercício, tá? Lembrando, do combinado, se essa aula foi boa para você, no mínimo um joinha, senhores. No mínimo um joinha, tá? Se puder se inscrever, curtir, compartilhar no canal, seria excelente, senhores. Vamos para o quadro. Estamos aí no quadro, senhores, tá? Para quem está chegando agora, eu tenho uma metodologia. Qual que é a metodologia da vírgula? Certo, senhores? Do ponto e vírgula, do e, tá? Isso para mim serve para separar informações, certo? Aqui um e aqui, ó. Um ezinho aqui, certo? Então, para mim, isso me ajuda na interpretação de texto, tá? Ainda mais eu tenho dislexia, às vezes para leitura, isso complica demais. Então, vamos lá, senhores, é o seguinte. Na situação representada na figura, vírgula, o que ele está pedindo para mim? Olha para a figura. O que eu estou vendo na figura? Eu estou vendo uma linha, um barbante, uma esfera. Essa esfera está girando, certo? Ela está girando. Então aqui eu tenho um movimento circular, já aqui no desenho eu sei que tem um raio, que tem um L, eu não tenho valor nenhum desses aqui, tem que ver se o texto vai me fornecer. Uma pequena esfera de massa 2,4 kg realiza movimento circular. Opa, tenho informação. Qual é a minha informação? A massa do objeto, vou até anotar aqui, ó, a massa do objeto é de 2,4 kg. E o movimento é circular. Se ele é circular, senhores, então aqui já vai aparecer o quê? A famosa aceleração centrípeta, que é V ao quadrado sobre R. Certo, senhores? Ou podemos escrever a aceleração centrípeta também como sendo a velocidade angular vezes o raio, certo? Magno do céu, o que é isso? Eu não sei movimento circular. Não, gafanhoto, não, se aquete, coração. Depois dessa aula, fica aqui no canal, clica aí no YouTube, Magno Física, vai lá no playlist. Cara, tem um curso de movimento circular para você, com vários exercícios para você, senhores. Tem um curso completo de movimento circular. Acompanha lá, cara. Bom, e uniforme. Se é uniforme, significa que o valor, senhores, então aqui, ó, vamos anotar, hein? O valor do vetor velocidade, então é o valor, tá? É constante, não vetor, tá? Mas o módulo dele, né, vai ser o quê? Constante, não vai mudar, senhores. Então vamos escrever isso aqui. Ele é o quê? Constante. Beleza. E isso vai implicar para mim que a aceleração tangencial vai ser igual a quanto? A 0 metros por segundo ao quadrado. Por quê? Porque a aceleração mede o quê? A mudança de velocidade em relação ao tempo. A centrípeta está preocupada com a direção. O movimento circular muda a direção, certo? Mas, como ele é uniforme, o valor da velocidade não muda em relação ao tempo. Então, a aceleração tangencial, que ela olha o valor, vai ser quanto? Vai ser 0, ok? Anotamos isso aí. Beleza. Uniforme, com velocidade angular, tá aqui, ó, tá representada, mostrou qual é o sentido, tá? Se eu estiver olhando por cima do problema aqui, por cima, senhores, eu ia ver o movimento no sentido horário, né? Se eu estivesse olhando por baixo, senhores, eu ia ver no sentido anti-horário, ó. Se você tá vendo assim minha mão girar, ó, daqui, minha câmera não é muito boa, né? Ó, certo? No sentido horário. Se eu girar, senhores, se eu girar aqui, ó, olha a minha mão aqui, vai estar no sentido o que para você? Anti-horário. Voltei, não sei se pegou, espero que tenha pegado, senhores. Fiquei de costas, não via a tela aqui para ver se deu para você ver isso, tá? Depende de onde você está olhando, se é por cima ou é por baixo, tá? Ponto final. A circunferência descrita pela esfera tem um raio de 30 centímetros.
Senhores, o raio equivale a quanto? 30 centímetros. Opa, é M, Magno. Centímetros. Bom, centímetros. Te lembra de quanto? De 100. Então, meu raio equivale a 0,3 metros. Magno, eu não sei fazer isso. Faz regra de 3, meu amigo. O metro tem quanto? 100, que é centímetro. Milímetro aí é 1000, né? Decímetro é 10. Aí você põe aqui 30 centímetros, chama, né? Chama aqui de x, multiplica cruzado, senhores, fica x vezes 100, que é igual a 30, certo? Aí esse 100 está multiplicando, passa para lá o quê? Dividindo, não é isso? 30 dividido por 100 dá 0,3. Isso aí fica a gosto do freguês. Tem alguns alunos que já são, assim, já estão mais experientes, falam assim, centímetro é dividir por 100. Corta 0 com zeros, aí fica 3 sobre 10, dá 0,3. Ok. Continuando, tem um E aqui, tá vendo? Por que eu parei? Por causa do E, tá? Está contida em um plano horizontal, quer dizer que essa esfera nem sobe e nem desce. Essa informação é muito importante para a gente resolver o problema, tá? Bom, o barbante que prende a esfera é leve e inextensível. Pois bem, que leve? Por que leve? Ele está falando, não precisa se preocupar com a massa do barbante, ele não vai entrar no problema. Quando você tem torres de transmissão, você está viajando aí, você vê que as linhas de transmissão de energia elétrica, você vê uma torre com a outra, você vê que o fio faz uma barriga, certo? Pode reparar, o fio não é esticadinho em linha reta. Você sabe que o engenheiro não pensou em esticar em linha reta? Porque em linha reta gasta menos fio, economiza. Mas por que ele não faz em linha reta? Porque lá ele não é leve, e aí eu tenho que levar ele em conta, a massa dele entra no problema. No caso aqui do barbante, nós não vamos levar a massa do problema. Inextensível, você não precisa ficar preocupado se vai ter uma deformação no fio, se ele vai esticar, vai encolher. Não se preocupe com isso. Tá? Então, o fio aqui, a gente não tem que se preocupar com ele. Mas ele falou que o comprimento do fio é 50 centímetros. Então, eu posso anotar que o meu L é de quanto? 50 centímetros. Agora você já está expert. Se 30 centímetros é 0,3, 50 centímetros é 0,5 metros. Anotamos todas as informações do texto? Ainda não, ele continua. Sabendo que no local a influência do ar é desprezível e do E para frente é outra informação. É desprezível. O que significa é desprezível? Quer dizer que você não tem que levar em conta a resistência do ar. Como é uma esfera, né? A aerodinâmica dela não vai ter atrito. Assim, o atrito é desprezível, não é para ser levado em conta. Porque se eu levar em conta, aí eu teria uma força de atrito aqui agindo no corpo, tá? E a gravidade, que é o meu G, vale quanto, senhores? 10 metros por segundo ao quadrado. Anotamos as informações. Agora, o que ele vai perguntar? A intensidade da força de tração no barbante. Então aqui, ó, já até peguei o desenho aqui, eu repliquei ele aqui. Vou só chegar um pouquinho mais para cá, porque eu vou diminuir a tela para a gente ter espaço, tá? Para a gente poder realizar esse exercício, certo? Deixa as informações aí anotadas. Vou pegar aqui meu desenho aqui, ó, vou chegar ali pro canto aqui, vou aumentar para você ficar mais fácil de você identificar aí na tela, certo? Então, peraí, ele quer a intensidade da força de tração. Então, vamos desenhar as forças. No fio, eu tenho a força de tração, tá, senhores? No fio, eu tenho a força de tração, que estaria aqui na diagonal. Mas eu também tenho a força da gravidade, que estaria aqui, senhores, ó, que seria a força-peso, tá? Aqui eu teria a força-peso. Vamos colocar nomes, tá? Para a gente não se perder. Aqui eu tenho a força-peso, tá? Aqui eu vou ter quem? A força de tração. Beleza. Nossa, Magno. Mas tem esses vetor aqui.
que eu posso fazer? A melhor forma de você fazer é decompor o vetor, tá? O que é decompor o vetor? Deixa eu pegar aqui em preto. Tá, senhores? Aqui, ó, passando aqui, eu posso falar aqui pra gente que esse eixo aqui é o eixo, o quê? X. Passando aqui, senhores, ó, eu só vou chegar aí mais pro lado depois. Aqui teria meu eixo, o quê? Y, tá, senhores? A força-peso, senhores, já está onde? No Y. A força de tração, parte dela está no eixo X e parte dela está onde? No eixo Y, tá? Aqui tampou, tá, senhores? Mas vamos dar uma reforçada aqui, que aqui é a minha força de tração, tá ok? Tá? Agora, o que eu vou fazer? Vou achar quanto que vale essas partes. Olha aqui, ó. Tá aqui, senhores, ó. Parte dela está no eixo X, parte dela vai estar onde? No eixo Y, tá? Essa parte que está no eixo X, eu vou chamar de tração X, ok? Parte dela que está no eixo Y, tá certo? Eu vou chamar ela de quê? De TY, tá? Vamos colocar um nome aqui, tá? Essa aqui seria quem? O meu TX. Esse aqui seria quem? Meu TY. Essa força aqui seria a força aqui de tração. E o aluno tem que entender o seguinte. Essa força aqui, eu decompus. Eu quebrei ela em duas partes. Então, eu não vou olhar para a força de tração agora. Eu vou olhar para o TY e para o TX. Por que eu vou olhar para o TY e para o TX? Porque aqui, senhores, tá? Nós podemos escrever assim, ó. No eixo Y. No eixo Y, vamos entender o que acontece no eixo Y? No eixo Y, esse corpo ele não vai nem subir e nem vai o quê? Descer, tá? Então, se ele não sobe e nem desce, ok? No eixo Y, então ele se encontra em repouso, no eixo Y. Eu não estou falando nas três dimensões, tá? Eu não estou falando nos três eixos. Eu estou falando somente no eixo Y. Para mim, ele nem sobe e nem desce, ok? Ele sempre estaria o quê? Na mesma posição para o Y. Então, eu posso falar que a força resultante em Y é o quê? É uma força resultante nula. Zero. Por quê? Um puxa para cima, um puxa para baixo. Ele nem vai para cima e nem vai para baixo. Qual é a conclusão de força resultante ser igual a zero? Que o módulo da força-peso é igual ao módulo de quem? De TY. E quem é o peso? O peso é massa vezes quem? A gravidade. Eu tenho a massa? Tenho. Eu tenho a gravidade? Tenho. Eu dou conta de calcular o peso? Posso calcular o peso. Se eu calcular o peso, eu acho quem? O TY. Então, eu posso falar que o meu TY, tá, senhores? Vai ser igual a quanto? 2,4 vezes quanto? 10. Então, o meu TY vai valer quanto? 24 newtons. Guarda isso no coração. Ok? Porque, assim, achar a tração de uma vez, aqui não dá, porque eu não tenho informações suficientes. Mas eu consigo achar o TY? Consegui achar o TY. Pois bem, eu tenho um triângulo retângulo agora. Veja, eu tenho um triângulo retângulo. Aqui, ó, senhores, vou desenhar. Ó. Aqui você vai ter... Não está em escala, tá? Tá bom? Senão algum vai reclamar aí não está em escala. Aqui seria a força de quê? De tração. Aqui seria quem? O meu TY. Aqui seria quem? O meu TX, certo? E aqui um ângulo alfa entre a força de tração e o TX. Que aqui seria a linha do barbante, aqui seria o raio, né? Veja bem, eu tenho esse. Não tenho esse, não tenho esse. Não dá para calcular o teorema de Pitágoras, porque para calcular o teorema de Pitágoras você precisa ter dois lados desse triângulo retângulo, para achar o terceiro. Mas eu tenho relações trigonométricas. Eu tenho seno, cosseno e o quê? Tangente. No caso aqui, eu tenho o cateto oposto. Quem está de frente para o ângulo é o cateto oposto. E eu quero achar a hipotenusa. Então, eu conseguiria achar a tração se eu soubesse o seno de alfa, que seria o cateto oposto, que seria quem? O TY, dividido pela força de quê?
de tração. Mas para achar o seno de alfa, eu preciso achar o ângulo. Eu não tenho ângulo. Aí você fala, e agora, José? Como que eu vou resolver isso? Tem como resolver isso? Bom, se você pegar aqui, senhores, ó, e analisar aqui em preto, vamos fazer o outro triângulo que é semelhante. Semelhança de triângulos, tá, senhores? Vamos usar aqui o pré-requisito semelhança de triângulos. Só que o outro triângulo, esse é o lado L. Esse é o lado que vale o quê? 0,5 metros. E esse lado aqui vai valer quanto? 0,3 metros. Tá, senhores? Lembrando que esse lado aqui é quem? O raio. E esse lado aqui é o comprimento de quem? Do barbante. Eu tenho dois lados do triângulo, certo? Tem dois lados do triângulo. Aqui o ângulo é o mesmo, é alfa. Aqui, senhores, é o terceiro lado. Mas a relação que eu tenho aqui é cateta adjacente sobre o quê? Hipotenusa. Então a relação que eu tenho aqui é cosseno de alfa, que é cateto oposto, que vai ser quanto? 0,3 dividido pela hipotenusa, que é 0,5. Magna, e eu vou achar o cosseno. Eu não preciso de cosseno, eu preciso de seno. Bom, aqui, senhores, aqui vai uma pequena observação. Vou chegar até aqui para o canto, hein, senhores? Ó, vai depender dos seus conhecimentos básicos. Se você é um aluno que já está nos últimos anos, terceiro ano do ensino médio, segundo ano do ensino médio, você já viu algumas relações trigonométricas, tipo seno ao quadrado de alfa, né? Mais cosseno ao quadrado de alfa é igual a 1. Magno, eu nunca entendi isso! Então, peraí, gafanhoto, me dá um minuto, vou até cortar o vídeo que eu vou desenhar para te mostrar, tá? Voltamos, senhores. Lembra daquela musiquinha? 1, 2, 3, 3, 2, 1, 2 debaixo de todos, raiz só não tem 1, né? Veja bem, o que é aqui o alfa? Vamos pegar um alfa. É seno de 30 e cosseno de 30. Vamos fazer aqui? Quem que é o seno de 30? Ó, vamos aqui, ó. Pegar aqui, ó. Vou pegar só o ângulo de 30, tá? Faz de conta que meu alfa vai ser 30 graus. Quem é o seno de 30? Então ficaria assim, ó. Então aqui, senhores, ó, seno. Vou pegar aqui, ó. Seno de 30, vamos considerar que o ângulo é 30. Seno de 30 é o quê? Meio. Então vai ficar o quê? Meio elevado ao quadrado. Vamos dar uma copiada aqui, ó. Chega aqui. Elevado o quê? Ao quadrado. Então vamos levar isso aqui ao quadrado. Mais cosseno de 30, que é o mesmo, alfa e alfa, né? Cosseno de 30. Gente, não é o alfa que é o quadrado. É o cosseno, tá? Cosseno de 30 elevado o quê? Ao quadrado, tá, senhores? Isso vai ser igual a quanto? 1 ao quadrado dá 1. 2 ao quadrado dá quanto? 4. Mais quanto? Raiz de 3 elevado ao quadrado dá quanto? 3. 2 ao quadrado dá quanto? 4. 1 mais 3 dá quanto? 4. 4 dividido por 4 vai dar quanto? Vai dar 1. Isso aqui eu só queria te mostrar que é verdade, não é demonstração, não é nada, tá, senhores? E aqui é só para mostrar a relação. O que eu posso fazer? Como aqui eu tenho cosseno, tá vendo que aqui eu tenho cosseno? Eu posso pegar esse valor, elevar ele o quê? Ao quadrado, ele vai estar mais, passo para cá o quê? Menos. E aí eu vou achar o seno ao quadrado, tirar a raiz quadrada de um lado e do outro, eu acho o valor de seno. O aluno do segundo e terceiro, ele já sabe isso. Mas para o aluno do primeiro, senhores, ele não sabe isso ainda. E talvez não sei se é o caminho mais fácil fazer esse tanto de conta. Mas, fica contigo aqui, ó. Nossa, por causa dessa dica, eu ia merecer o seu joinha. Cara, o aluno do primeiro colegial não tem esse conhecimento. Mas o que ele sabe? Que existe um triângulo famoso, que é o famoso triângulo 3, 4, 5. É o único triângulo retângulo que dá sequência numérica. Não existe o triângulo da sequência numérica. É só o 3, 4, 5 aqui, senhores. Tenta arranjar outro aí para mim com sequência numérica. Não tem. Bom, né? Se você pegar 3 ao quadrado,
Dá 9. 4 ao quadrado, 16. 16 mais 9, 25. Raiz quadrada de 25, 5. Então, é o único triângulo retângulo calculando o teorema de Pitágoras que dá essa sequência 3, 4 e 5. Magno, mas aqui não é 3, é 0,3. Pois é, gafanhoto. Ele pegou esse lado que dividiu por 10. Magno, aqui não é 5, é 0,5. É, porque se você divide um lado do triângulo por 10, para ele continuar proporcional, você tem que dividir todo mundo por 10. Magno, entendi. Aqui é 0,3. Ah, 3. 0,5. 5. Uma aqui é 4. Então, gafanhoto, aqui tem que ser quanto? 0,4. Calcula o teorema de Pitágoras aqui para você ver se não vai dar 0,5. Certo, senhores? Então, isso no concurso, ele cobra, porque ele sabe quem é o aluno que estudou, é o aluno que se dedicou, que já sabe dessa relação. Então, 99% do triângulo retângulo, quando cai no vestibular, Enem e qualquer coisa, é um triângulo retângulo que é proporcional ao triângulo 3, 4 e 5. Entendeu isso aí? Opa, agora, se eu sei esse lado, eu sei calcular o seno? Sei demais. Seno de alfa é quem? Cateto oposto, 0,4. Dividido por quem? Pela hipotenusa, que é quem? 0,5. Consigo agora fazer achar a minha força de tração? Consigo. Voltamos lá. Quanto que é o seno de alfa? Seno de alfa é 0,4 dividido por quanto? 0,5, que vai ser igual a quanto? Meu TY é igual a quanto? 24, certo? Dividido por quem? Pela minha força de tração. Vamos ter que multiplicar cruzado, não é isso, senhores? Então vamos lá, né? Vai ficar T vezes 0,4, que é igual a 24 vezes quanto? 0,5. Beleza. Show de bola, hein, Mago? Vamos só subir um pouquinho o quadro aqui, ó. O que eu vou ter aqui agora? Eu posso fazer o seguinte. 24, você sabe o que é 0,5? 0,5, senhores, é a mesma coisa de 1 sobre 2, não é? Certo? 24 dividido... 24 vezes 1 dá 24. Dividido por 2 dá quanto? Dá 12. Então, eu posso falar que o meu T seria quanto? 12, que eu fiz essa conta aqui. Esse aqui está multiplicando, passa para cá o quê? Dividindo. Posso simplificar todo mundo, senhores, por quanto? Por 4. Vou simplificar todo mundo por 4. 12 por 4 dá quanto? 3. 40 centavos para 4 meninos, eu vou dar quanto? 10 centavos para cada. R$3 dividido em pacotinho de 10 centavos. R$1 tem 10 pacotinhos, né? Você forma 10 pacotinhos. R$3 vai formar quanto? 30 pacotinhos. Eu tenho quanto? 30 newtons. Então, o que eu já sei? Esse lado aqui vale 24, esse lado vale 30. Beleza? Máquina da relação do triângulo. Realmente, se você já percebeu, ó, se você montar aqui de novo, ó, existe uma relação trigonométrica aqui, ó. Vamos desenhar um triângulo aqui de novo. Tá, senhores? Não está em escala os meus triângulos, tá? Por gentileza. Esse lado vale quanto? 30. Esse lado aqui vale quanto? 24. Esse lado eu não sei, senhores. Eu não sei. Não sei. Como que eu teria que fazer? Pensa. Bom, primeira coisa, o aluno ele tem que aprender a testar. Tem um triângulo retângulo? Testa para ver se é o 3, 4 e 5. A hipotenusa que é 5. Qual o número multiplicado por 5 dá 30? Você fala 6. 4 vezes 6, 24. Então, isso é proporcional. Então, 3 vezes 6 dá quanto? 18. 18. Senhores, viu aí por que é importante conhecer o triângulo 3, 4 e 5? Porque se você não conhece, aí você ia arranjar para a cabeça. Por quê? Porque você teria que calcular o quê? O teorema de Pitágoras para poder achar. Ou você poderia calcular o quê? Você quer achar o cateto adjacente, né? Esse aqui é o cateto... Opa, borrou. Esse é o cateto adjacente. Você tem a relação de cosseno, né? Você poderia usar, né? Cosseno de alfa é o quê? Cateto adjacente sobre o quê?
a hipotenusa. Quanto que é o cosseno de alfa? Já achei. 0,3 sobre quanto? 0,5. Que aqui é igual a quanto? Quanto que é o cateto adjacente? É o que eu quero saber, que é o TX, certo? Quanto que é a hipotenusa? No caso aqui seria quanto? 30. Esse 30 está dividindo, passa para cá o quê? Multiplicando, né, senhores? Então ficaria assim, TX seria 0,3 vezes 30 dividido por 0,5. Certo, senhores? Belezinha? 0,3. 3 vezes 3 daria 9, né? Tem um zero aqui, 90, perde um zero por causa depois da casa da vírgula. Então, meu TX aqui seria quanto? 9 dividido por quanto? Por 0,5. Quando eu multiplico por 0,5, na verdade eu estou dividindo por 2. E quando eu estou dividindo, eu estou multiplicando por 2. Né? Se você fizer essa divisão aí, vai dar quanto? 18. O quê? Newtons. Tenta fazer o teorema de Pitágoras para você ver o tanto de conta que você vai fazer. Vai ter raiz quadrada, vai ter que fatorar, vai dar conta, tá, senhores? Já achei todo mundo, né? TX, TY, força de tração, mais do que ele pediu só pediu a força de tração, mas esses valores eu vou precisar para fazer a letra B e a letra C. Pois bem, senhores, vamos voltar aqui. Então, letra A a gente já respondeu, né? Quanto que é a força de tração? Está aqui 30, tá? Fizemos até mais que o exercício pede, ok? Vamos aumentar aqui para a gente ler a letra B. Letra B, ele quer o seguinte, o valor da velocidade angular, tá, senhores? Ele quer o valor da velocidade angular. Fica aqui comigo, olha aqui, vê se você concorda comigo. Ali eu analisei no eixo X. Deixa eu te mostrar o desenho, né? Porque a gente perdeu aqui o desenho. A velocidade angular tem a ver com a aceleração centrípeta. Quem está fazendo papel aqui, né? Quem está exercendo essa força centrípeta é o TX, tá? Então eu escrevi aqui no eixo X, senhores. Vem cá comigo, vamos escrever aqui, ó. No eixo X, a força centrípeta, quem é força? É massa vezes aceleração. Que é massa vezes quem? A aceleração centrípeta, quem é a aceleração centrípeta? Velocidade angular vezes quem? Vezes o raio. Pois bem, nesse caso, quem está fazendo esse papel? É o TX. No eixo X não está em equilíbrio, porque só tem a força TX, tá? Olha lá de novo o desenho, hein? No eixo X não tem outra força à esquerda para deixar esse corpo em equilíbrio. Então, aqui eu só tenho a força TX, tá, senhores? Beleza. Força TX é a força centrípeta. Quanto que é a massa do problema? 2,4. Quanto que é a velocidade angular? Ah, é que eu quero descobrir. Quanto que é o raio? 0,3. Se você não tivesse achado o TX, você teria que agora, nesse momento, parar, calcular o TX e voltar. Nós já calculamos o TX. Ele vale quanto? Acabamos de calcular. 18, que é igual a quanto? 2,4, velocidade angular ao quadrado, vezes quem? 0,3. Magno, por que você não pegou a outra aceleração centrípeta? Porque a aceleração centrípeta é velocidade ao quadrado sobre o raio. Por que você pegou a de baixo? Porque se eu pegar de cima, eu vou achar o módulo da velocidade. Mas eu não quero o módulo da velocidade, eu quero a velocidade angular. Então eu já preferi pegar a outra. Senão você teria que pegar a velocidade linear e depois calcular a velocidade angular, tá? Aí é gosto. Qual jeito é melhor? Não tem jeito melhor. Talvez é o jeito que você enxergue, tá? Agora, esses dois valores estão o quê? Multiplicando. Passa para cá o quê? Dividindo. Então, posso falar que a velocidade angular é igual a quem? A 18 dividido por quanto? Por 2,4 vezes 0,3, senhores. Conta, gente, você pode fazer de qualquer jeito. Você pode multiplicar aqui? Pode multiplicar tranquilamente, sem problema nenhum, tá? Você multiplica.
Se você quiser, você pode também fazer o quê? Simplificar. Ó. Eu posso pegar aqui o 18 e dividir por quanto? Por 3 e o 0,3 por 3. Então, eu teria que a minha velocidade angular seria de quanto? 18 dividido por 3 daria quanto? 6. Dividido por quanto? Dividido por 2,4, porque eu nem mexi com ele. Eu nem toquei nele. E o 0,3 dividido por 3 dá quanto? 0,1. Se você perceber, senhores, aqui, ó, posso dividir todo mundo por 6. Em vez de você olhar 2,4, pensa assim, 24. 24 por 6 dá 4, mas tem uma vírgula, então vai dar 0,4. Então eu posso falar que a velocidade angular aqui seria 6 por 6 daria o quê? Daria 1, dividido por quanto? Dividido por 0,4 vezes 0,1. Velocidade angular é igual a quanto? 1, tá, senhores? Dividido por quanto? 0,4 vezes 0,1, né? 4 vezes 1 dá 4. Tem duas casas depois da vírgula, então vai dar 0,04. Velocidade angular aqui, senhores, agora presta atenção na jogadinha aqui para facilitar a vida. Você poderia pegar 1 e dividir por 0,4. Posso fazer isso? Posso. Tá, é gosto, é da forma que você vai enxergar o problema. Certo? Eu enxergo assim, ó. Vê se você concorda. Dividido 0,4, para mim, eu enxergo aqui, ó, 4 dividido por quanto? Por 100. Divisão de fração conserva a primeira, que é 1, vezes o inverso que da segunda. Quanto que é a segunda? É 4 sobre 100. O inverso dela vai ser quanto? 100 dividido por quanto? Por 4. 100 dividido por 4 vai dar quanto? 25. Certo, senhores? Velocidade angular vai ser igual a quem? A raiz quadrada, tá? De quanto? De 25. Raiz quadrada de 25 dá quanto, senhores? Matematicamente tinha que ser mais ou menos, tá? Raiz quadrada de 25, porque é uma equação de segundo grau, duas raízes. Mas como eu estou procurando só um módulo, vai dar 5 radiando por segundo. Exercício top, hein? Decomposição de vetores, semelhança de triângulo, seno, cosseno, movimento circular, tá? Segunda lei de Newton, primeira lei de Newton, tá aqui, tá, senhores? Tudo embutido aqui no exercício. É um exercício mais complexo, é um nível, ó, mais alto. Mas você vai pausar o vídeo depois, vai tentar fazer sozinho, vai ver qual é o mecanismo. Você pode pegar aqui, em vez de fazer, poderia pegar 1 dividir por 0,04, que daria os 25. Aí o jeito que você achar mais fácil, tá? Vamos aqui, ó. A gente já fez aqui, calculou. Deixa eu diminuir a tela. Ah, tá aqui, ó. Traz aqui para cima. Ah, senhores. Então aqui, ó. Na letra C, ele pergunta o seguinte: qual é o trabalho, tá, que a força do barbante exerce sobre a esfera em uma volta? Aqui tem duas formas de você pensar, certo? Vamos pensar o seguinte: o que eu sei? Trabalho é força vezes o quê? O deslocamento vezes o cosseno de alfa. Senhores, ele fala aqui, tem alguns livros que falam assim, força vezes a distância. Distância não é vetor, deslocamento é vetor. Tá? Vetor tem modo, direção e sentido. Distância é um número. Tá? Não tem distância negativa. Tá? Então, não é um vetor. E aqui, dois vetores que você multiplicando vai dar um escalar. Quem for para a universidade vai ver isso, produto vetorial, né? E aí produto escalar, e aí vai por diante, né? Mas não vamos entrar no detalhe. Bom, se é uma volta completa, então pense comigo. Da onde que a esfera saiu? Tá aqui. Ela vai dar uma volta. Aonde que ela vai voltar de novo? Aqui. O que é ΔS? Posição final menos a posição o quê?
inicial. Então, o deslocamento aqui seria o quê? Nulo. Se o deslocamento é nulo, eu poderia falar que o meu trabalho seria o quê? Nulo. Agora, se eu olhar no eixo X, agora aqui que está difícil de você enxergar, tá? A gente representa assim, ó. No caso que como ele está girando para cá, a velocidade estaria entrando na folha de papel, tá? Vou colocar assim, ó, como se fosse aqui, ó, certo? A bolinha girando e a velocidade o quê? Entrando na folha de papel, lá naquele ponto que eu desenhei, tá certo? Ela estaria o quê? Perpendicular, entrando na folha de papel. Se você estivesse olhando assim, né? Fazer assim para você enxergar. No plano da folha, ela estaria entrando. Então aqui eu poderia desenhar assim, ó, no eixo X, que o vetor velocidade aqui, ó, estaria entrando. Entrando a gente simboliza assim, ó, como se fosse uma flecha e você está vendo ela entrando no papel, então você vai ver só as peninhas, né? Se fosse a flecha vindo na sua direção, você ia ver a pontinha, tá? Então, a velocidade está entrando, o vetor velocidade está entrando, então ele é perpendicular a quem? Ao TX. Se ele é perpendicular ao TX, vamos escrever isso, ó. Então aqui, ó, a força... Opa, força não, vamos colocar TX, né, mano? A força TX, ela é o quê? Perpendicular a quem? Ao vetor o quê? Velocidade, tá, senhores? Eu não estou desenhando ponto certinho, mas pode colocar aqui, né? Os dois vetores são o quê? Perpendiculares, tá? Eu fiz perpendicular e fiz torto, né? Bom, agora ficou bonitinho, né, mano? Agora ficou show de bola. Mas, mano, o que tem a ver os dois ser perpendicular? Aí, senhores, nos outros exercícios, né, no playlist aí de energia mecânica, eu desenhei todos os ângulos, né? O cosseno de 90 graus é zero. Se esse valor vale zero, eu posso ter força, posso ter deslocamento, posso ter o que eu quiser. Então, aqui o trabalho no eixo X vai ser igual a quanto? 0 joules. E no eixo Y, Magno? No eixo Y, vamos fazer aqui do lado, ó. No eixo Y, eu quero pegar esse desenho, né? Então aqui vamos escrever aqui. No eixo Y, tá? No eixo Y, o que vai acontecer? O vetor continua ainda entrando na folha de papel. Ele está aqui entrando, tá? Se eu tivesse que desenhar aqui, tentando desenhar tridimensionalmente, aqui, senhores, ó. O vetor estaria assim, ó. Tentando desenhar tridimensionalmente, né? Difícil aqui te dar noção de quê? De profundidade, né? Senhores, ele estaria para cá, o vetor velocidade. Ele estaria também o quê? Perpendicular ao TY. Assim, talvez vai ficar melhor, né? Se eu fizer assim, ó. Deixa eu tentar assim. Aqui, ó, eu venho mais fininho, ó. Faço uma reta paralela a ele aqui, ó. E desço aqui, ó. Foi um pontinho aqui. Talvez agora você enxergou, né? Ele estaria perpendicular, né? Então, ele seria perpendicular. Então, aqui, senhores, ó. Faz perpendicular, faz torto, né, Maga? Aí não rola, né? Seria o quê? Perpendicular. O quê? A força de tração Y com quem? Com vetor velocidade, tá, senhores? Eles seriam perpendiculares, né? Então, posso falar que TY é perpendicular a quem? Perpendicular ao vetor velocidade. Ok? Se eles são perpendiculares, o trabalho em Y vai valer quanto? 0 joules. Beleza? Exercício feito A, B, C, D, certo? Espero que tenha gostado. Se gostou, deixa um joinha. Se gostou do macetinho do teorema de Pitágoras lá, do triângulo, né, 3, 4 e 5, escreve aí nos comentários. Ficou dúvida? Se inscreve no canal para receber os exercícios, o playlist aí de energia mecânica, tá, senhores? Fica com Deus. Fui!
Acabou.